Oi, tudo bem? Eu tinha te visto aí, desculpa. Meu nome é Rodolfo Amoroso Borges, sou professor e coordenador do Colégio Brasileiro de Osteopatia Veterinária e fisioterapeuta osteopata. Hoje o vídeo vai fugir um pouco de anatomia e a gente vai falar um pouco sobre erros que um osteopata pode cometer. E não são poucos não, tá? Vamos falar de alguns deles então. Eu vou falar de 7 erros, tá? E um extra também que vale a pena você pensar, você que é médico veterinário. O erro número 7, a gente vai pensar em o quê? É aquele osteopata que faz a avaliação, foca a avaliação e o tratamento no local da queixa. E qual que é o grande problema disso? Geralmente o local da queixa é um local que está sofrendo com um outro tipo de problema que é uma hipermobilidade, tá? A hipermobilidade ela acaba surgindo mais por conta de sobrecargas mecânicas advindas de regiões hipomóveis. E quando a gente está fazendo uma avaliação do paciente, a gente está buscando essas zonas de hipomobilidade, não de hipermobilidade. Porque o intuito do osteopata é dar mais mobilidade no tecido que não está se movimentando adequadamente. Se a gente focar o tratamento no local onde tem muita mobilidade, eu não vou ter o efeito desejado e pelo contrário, eu posso até sobrecarregar ainda mais a região, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de quando a gente está com um paciente, está com um animal, de não focar sua avaliação no local da queixa. A gente tem que ter a visão holística, a visão do todo, a unidade do corpo. A partir daí, com toda uma avaliação, a gente consegue montar o quebra-cabeça e aí decidir qual que vai ser a melhor abordagem para aquele paciente. O erro número 6 é, de certa forma similar, né? É tentar criar protocolos para diferentes pacientes com o mesmo problema, tá? Então vamos supor que seja um animal que apresente dor lombar, com claudicação e tudo aquilo que está associado, né? Ah, fica muito mais cômodo se eu fizer um protocolo. Só que a osteopatia é um tratamento individualizado, em que ela não leva em consideração a doença, a queixa do paciente. A gente vai levar em consideração o indivíduo, o animal, tá? Então não faz sentido criar protocolos de atendimento, porque eu vou correr o risco de não ser efetivo no meu tratamento, tá? Então, o erro número 7 e o número 6 estão um pouco associados, porque de novo eu vou fazer uma avaliação global do meu paciente, detectar aquilo que fez surgir o sintoma e tratar as regiões que estão sendo necessárias e que estão necessitando de tratamento. O erro número 5 é também muito comum, é achar que a osteopatia só vai estralar as articulações, ou que eu preciso ser muito forte, aplicar muita força para fazer as técnicas da osteopatia. Infelizmente, tá, com o advento das redes sociais, ficou muito comum a gente fazer uma espetacularização da osteopatia, né? O que seria isso? Seria eu publicar vídeos no Instagram, por exemplo, de só fazendo técnica manipulativa. E aí leva o paciente e o tutor, né, o paciente humano, mas o tutor, né, do animal também, a crer que o tratamento osteopático ele se gira em torno apenas de manipulação vertebral, de estralar as articulações. Tá? E eu vou te falar que hoje em dia eu nem faço praticamente mais manipulação vertebral, os thrusts, né? Eu foco muito mais em trabalho um pouco mais suave, que eu percebo que é muito mais bem aceito para o paciente. E no caso dos animais, melhor ainda, tá? Eu não canso de receber vídeos de alunos, de pacientes, mandando um vídeo do cara lá fazendo a manipulação de gato, de cachorro, e aí ele fica ali com o rosto cara a cara com o animal fazendo manipulação cervical, e aí correndo risco, né, até de tomar uma mordida, né? Não tem necessidade de fazer esse tipo de abordagem com os animais, tá? E com técnicas manipulativas suaves, técnicas articulatórias, a gente consegue melhorar a mobilidade de determinada região. Mas o tratamento osteopático ele não é só focado em técnicas articulatórias, não, ou seja, em corrigir disfunções articulares. A gente tem técnicas faciais para liberar as fáscias viscerais, para liberar as fáscias neurais, as fáscias musculares também. Um tratamento craniano para a gente liberar o impulso rítmico craniano, ou seja, aquele movimento inerente, né, de flexão e extensão, de expansão e retração ali do tecido craniano e do sistema facial também. Tá? Então, a gente tem uma ampla gama de técnicas osteopáticas que elas realmente vão servir. E entre elas são as manipulações vertebrais, as manipulações articulares, tá? Mas é só a pontinha do iceberg, tá? Tem muito mais que a osteopatia pode oferecer. O erro número 4, que é muito comum,
é a de sobredosagem do paciente. O que seria então essa sobredosagem do paciente? Seria eu fazer mais do que ele necessita, tá? E isso está muito atrelado ao potencial homeostático do animal. O que seria o potencial homeostático? Como é que está o estado de saúde geral desse animal, tá? É um animal hospitalizado, por exemplo, eu trabalho em um hospital veterinário e eu posso fazer tratamento osteopático. Se for um paciente hospitalizado, é óbvio que o potencial homeostático dele vai estar baixo. Então eu não posso, por exemplo, fazer correções de disfunções somáticas nesse animal, tá? Ou seja, eu avaliei o paciente, encontrei disfunções de mobilidade e eu começo a corrigir. O grande problema aqui, a grande preocupação é que o animal não vai ter energia suficiente, ele está no desequilíbrio homeostático mesmo, né? Um potencial homeostático baixo, e ele não vai ter energia para lidar com essas correções. Então eu preciso realmente tomar muito cuidado de não sobredosar, ok? Como é que eu posso fazer isso? Então, eu citei o exemplo do paciente hospitalizado, mas geralmente já tem alguns outros indicativos que me levam a crer de que aquele animal não tem um bom potencial homeostático. Se na anamnese o tutor está comentando comigo que o animal tem distúrbios de sono, distúrbios digestivos, distúrbios de comportamento, isso já é um indicativo de que ele apresenta um potencial homeostático baixo também, tá? E aí, quando a gente está com esse paciente, a última coisa que a gente vai se preocupar é uma queixa musculoesquelética. A gente tem que trabalhar para melhorar o potencial homeostático do paciente, tá? E de que forma que eu posso detectar se de repente na anamnese eu não estou conseguindo obter essa informação? Através de testes de mobilidade das áreas de transição, crânio cervical, cervicotorácica, tórax-lombar e lombo sacral. Com os testes, o teste de Zinc, né, que vocês vão aprender no curso de formação, eu consigo então detectar através desse teste como é que está o potencial homeostático desse animal e a partir disso definir se eu vou primeiro melhorar o potencial homeostático dele para depois, no segundo momento, uma terceira ou uma quarta sessão, eu corrigir as disfunções somáticas, ou não, ele está bem, ele tem um bom potencial homeostático, então eu posso focar na correção das disfunções somáticas. Tudo bem? O erro número 3 é não valorizar o seu trabalho. E o que eu quero falar sobre não valorizar o seu trabalho? Sabe quando o tutor entra em contato com você, ele pergunta o valor da sessão e fala, nossa, não sabia que era tão caro. E você fica, nossa, e agora? Vou oferecer um desconto para ele. Claro que não, gente. Tá? A gente sabe que o investimento que vocês fizeram para chegar até esse momento, de poder cobrar um valor que você acha justo para o seu trabalho, é alto. Então, se você está fazendo um alto investimento na sua carreira, por que você vai ceder à pressão de um tutor ou de um paciente, caso você seja um fisioterapeuta chamado humano, né? Não tem por que ceder à pressão, tá? Se você definiu que aquele preço que você escolheu é o justo para o seu trabalho, por tudo que você investiu de anos de estudo, de graduação, do curso de formação de osteopatia, é esse valor e ponto, né? E citando aí a famosa música, né? Você não sabe quanto eu caminhei para chegar até aqui. Né? Então, por que eu vou fazer isso, oferecer desconto? Não ofereça descontos, pessoal. Valorize o seu trabalho. O erro número 2 é tratar a disfunção errada. E o que eu falo sobre tratar a disfunção errada? Eu citei o exemplo da sobredosagem. Né? Eu fiz uma avaliação do meu paciente, eu detectei que ele tem um bom potencial homeostático. Aí eu comecei a avaliar a mobilidade, eu encontrei 2, 3 pontos de restrição e eu não sei qual dessas regiões eu vou tratar. Né? De que forma que eu posso, então, definir isso, né? Ou através de testes inibitórios, em que, por exemplo, eu encontrei uma restrição de mobilidade em T5, T6 e L1 e L2, né? As duas têm de certa similaridade ali com a restrição de mobilidade. Eu posso fazer um teste inibitório, fazendo um toque inibitório em L1 e L2 e testando T5, T6 e avaliando qual que vai ser a repercussão agora, tá? Se por um acaso, ao inibir L1 e L2, a mobilidade de T5 e T6 melhorou, me mostra que a disfunção de L1 e L2 é dominante em relação a T5 e T6 e meu foco vai ser tratar L1 e L2, tá? Porque T5 e T6 é uma disfunção adaptativa. E eu não vou focar minha correção numa disfunção adaptativa, eu quero focar na disfunção que fez desequilibrar todo o funcionamento do corpo do animal, que quebrou o princípio de autocura dele, tá? Muitas das vezes essas disfunções adaptativas, elas são primordiais para manter esse animal bem. Quando a gente trata erroneamente essa disfunção
adaptativa, uma disfunção secundária, e não corrige a primária, a dominante, eu corro o risco do animal ficar pior depois da sessão, tá? E aí, geralmente, o que vai acontecer? O tutor vai ficar te ligando, mandando WhatsApp, tá? Porque no primeiro, no segundo dia, é normal o animal ficar um pouco mais lentinho, o apetite um pouco diferente, até um pouco mais travadinho. Passou do terceiro, quarto dia, esse comportamento ficou, ou eu sobredosei o animal, de novo voltando ao erro que eu comentei, ou eu tratei a disfunção errada, tá? Então, o foco é realmente fazer uma boa avaliação. A segunda opção que eu posso fazer para detectar a disfunção dominante é aquela disfunção que eu vou detectar uma grande alteração de textura tecidual, uma simetria funcional importante, uma grande restrição de mobilidade e possivelmente sensibilidade. E quando eu encontro essa disfunção, ela não se altera se eu mudo o decúbito ou a posição do animal. Ela sempre vai estar presa, seja em pé, sentado, em decúbito lateral, external, o que for, tá? Ela sempre vai continuar restrita. Agora, se eu avalio em pé com outra restrição, mas na hora que eu coloco em decúbito lateral, essa restrição desaparece, ela é uma disfunção adaptativa. Então fica a dica aí. E o erro número 1 é não aprofundar os estudos em anatomia, fisiologia e biomecânica, tá? O Andrew Taylor Still, o criador da osteopatia, ele sempre falou que a osteopatia é anatomia, anatomia e anatomia, tá? E aí vocês já perceberam nos meus vídeos que eu gosto muito de falar de anatomia e fisiologia, né? Então, por quê? Porque é muito importante a gente entender o que é o normal, tá? Entender a anatomia normal, a fisiologia normal, a biomecânica normal. Tá? A partir do momento que eu tenho a compreensão do que é o normal, fica muito mais fácil de detectar o que é o anormal. Tá? Então eu comecei minha formação de osteopatia, se prepara, vai ter que estudar. Tá? Porque realmente tem que aprofundar o estudo, porque quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe muita coisa, e aí você vai querer estudar cada vez mais, porque quanto mais conhecimento, melhor osteopata você vai ser. E o erro extra que eu queria falar para vocês é não fazer a formação de osteopatia veterinária conosco, no CBO Veterinária, tá? A gente já está com a turma 1 confirmada, a gente está muito animado de começar agora nos dias 18 e 19 de maio de 2024, tá? Mas se você perder essa chance nesse ano, não se preocupe, pessoal, tá? 2025 a gente vai ter turma nova, 2026 a gente vai ter turma e assim por diante a gente vai ter, tá? Inclusive com cursos internacionais também, a gente já está com muita novidade para contar para vocês. Tá certo? Então, forte abraço e bons estudos!